Boa tarde, pessoal. Quero desejar as boas-vindas para mais uma semana do nosso evento. Então, hoje a gente vai começar com a palestra do professor Flávio. O professor Flávio, ele é professor associado de Epidemiologia Matemática da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Ele é biólogo e mestre em Engenharia Biomédica, com doutorado em Biologia Quantitativa pela Universidade do Texas. Ele trabalha há mais de 15 anos com a modelagem matemática da transmissão de doenças infecciosas. E ele também é docente permanente do programa de pós-graduação em Biologia Computacional e de Sistemas da Fiocruz. Então, é um grande prazer ter o Flávio aqui, é um professor muito especial, ele esteve na minha banca da defesa do mestrado. Então, agradeço muito, Flávio, por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, né? Transmitindo esse seu conhecimento de grande importância nesse momento que a gente está vivendo. Então, bom, nessa palestra você tem mais ou menos 45 minutos e a gente vai abrir para 15 minutos das perguntas das pessoas que estão no chat. E aí eu leio essas perguntas para você e aí você responde, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e a palavra é toda sua. Tá bom, muito obrigado, Michele, e é um prazer, né, para mim, poder estar falando aqui para o público desse evento. Eu acho que a gente tem que, eu procuro, sempre que posso, dar o apoio a eventos como esse, e a gente precisa realmente compartilhar o conhecimento da gente sempre que tem a oportunidade. Então, para esse evento de hoje, pessoal, eu trouxe para vocês uma apresentação para a gente ter um papo mais ou menos, eu diria, um pouco formal, entre formal e informal, sobre a questão da modelagem matemática da epidemia da Covid-19. Na verdade, a gente vai usar a Covid-19 como um gancho para falar de alguns aspectos pouco discutidos da modelagem matemática de doenças infecciosas, né? Particularmente, eu vou falar sobre alguns aspectos da importância da estocasticidade, né, especialmente no contexto quando a gente pensa em cenários possíveis de eliminação de uma doença como a Covid-19. Então, dado o tempo de que eu disponho, né, não vai ser uma aula detalhada sobre estes assuntos, né, que dariam assunto para muitas aulas, na verdade, mas eu pretendo trazer alguns conceitos interessantes que eu acho importante a gente, então, poder refletir sobre eles. Eu queria começar a minha apresentação trazendo a noção de incerteza, né? Eu coloquei essa frase aqui, em epidemias reais, a única certeza é a incerteza. E aqui eu vou usar a palavra incerteza no sentido da incerteza na probabilidade, né? Na teoria da probabilidade, a incerteza é usada para descrever o conceito mesmo de probabilidade, né? Quando algo que não é determinístico, não é garantido, nada que não tenha probabilidade 0 ou 1 é certo. Então, como você lançar uma moeda, você não sabe se você vai ter cara ou coroa. Então, existe uma incerteza. Então, sempre que a gente coloca uma distribuição de probabilidade, uma variável, na verdade, a gente está adicionando incerteza. E, na modelagem matemática sobre a Covid e sobre muitas outras doenças transmissíveis, nós temos incertezas sobre vários aspectos desses sistemas, né? E eu gostaria de chamar a atenção mais particularmente para as incertezas sobre o estado imunológico da população. O que eu chamo de estado imunológico da população? Talvez você já tenha ouvido falar, né, indivíduos que são suscetíveis, aqueles que são infectados, aqueles que já são recuperados, né? São termos que a gente hoje vê até mesmo na grande mídia sendo discutidos. Então, é um conceito que está ganhando popularidade, essa ideia de que as pessoas podem encontrar-se em diferentes estados imunológicos com respeito a uma doença, como no caso a Covid, né? Eu posso ser suscetível, significa que eu ainda não tive, ser infectado, eu estou com a Covid, e ser recuperado, já tive a Covid, portanto,
dispõe de uma certa imunidade, que a gente ainda não conhece quão completa ela é. Então, nós temos incertezas sobre isso, né? A gente tem probabilidades de estar nesses estados, né? Nós temos incertezas sobre a nossa exposição, porque nós não sabemos, né, não só nossa como indivíduos, mas na exposição média da população, porque ela depende da distribuição dos casos na população, depende da adesão dessa população a métodos de proteção contra a transmissão, como, por exemplo, o uso de máscaras, e uma série de coisas, distribuição de riscos particulares, né? Algumas pessoas estão mais em risco, portanto, estão mais expostas, né? Ou pessoas que estão em contatos com muito... Então, quer dizer, essa heterogeneidade na matriz de contatos, né? Quantos contatos eu faço por dia, né? O número de contatos que eu faço por dia é diferente do número de contatos que uma pessoa que trabalha no transporte coletivo, como, por exemplo, um motorista de ônibus, é diferente, né? Então, isso nos dá exposições diferentes, né? E um outro aspecto que eu vou me debruçar um pouquinho mais durante essa apresentação é as incertezas sobre a nossa susceptibilidade, né? Eu expliquei o que é ser suscetível, que é não ter tido uma doença e, portanto, ser está em risco de contrair aquela doença, né? Então, indica o estado de susceptibilidade. No entanto, nós sabemos que a probabilidade de nós contrairmos uma doença como a Covid, ela varia de pessoa para pessoa, não somente em função do número de contatos que essa pessoa faz com pessoas infectadas, mas também por fatores individuais. Então, essa incerteza sobre a susceptibilidade é muito importante. E, em contraste a tudo isso, existem outras, por isso eu botei esse etc. aí. Em contraste a tudo isso, aliás, a maioria dos modelos, que a gente vai chamar de modelos compartimentais, né? Que tem um jargão técnico da modelagem, que a gente vê aplicados à Covid, eles assumem o quê? Assumem homogeneidade, ou seja, que se eu pescar um indivíduo daquela população que está sendo modelada, ele tem a mesma susceptibilidade que todos os outros indivíduos da população, ou seja, a média. Então, esse pressuposto de homogeneidade tem consequências sobre as conclusões que nós podemos tirar da modelagem, e, portanto, é importante a gente entender que a inclusão, tanto quanto possível, de aspectos dessa heterogeneidade natural que existem nas populações naturais, e, portanto, a sua incerteza, é muito importante na hora que a gente analisa um modelo epidemiológico, né? A gente também tem que lembrar que o processo de transmissão de uma doença é um processo estocástico. O que eu quero dizer com isso? É um processo que é determinado por um evento probabilístico. Ou seja, quando existe um contato entre uma pessoa suscetível e uma pessoa infectada, como existe uma probabilidade daquele vírus, no caso da Covid, se transmitir do infectado para o suscetível. Esse é um evento probabilístico. Logo, a transmissão é estocástica, né? E acho que ficou claro do que eu já falei até agora, né? Que as incertezas e a estocasticidade são conceitos que andam sempre juntos, porque ambos se baseiam, nascem, né, do nosso conceito, nossa compreensão do que é a probabilidade. E a homogeneidade, então, como eu falei, né, ela é uma forma de certeza, né? E estatisticamente, a incerteza, que é o que a gente está interessado, né, quando a gente olha para dados, né, eu falei inicialmente no slide anterior sobre como isso funciona nos modelos, né, mas nos dados, a gente pode entender a incerteza como algo que tem uma variância, né? Então, se eu, por exemplo, mensuro a mortalidade, ou seja, ou a letalidade, vamos colocar assim,
a letalidade dos casos, né? Ou seja, uma medida que a gente chama de case fatality ratio, né, no jargão, em inglês, desculpa, que é a probabilidade de um indivíduo que está infectado e conhecidamente infectado pela Covid de vir a óbito, essa probabilidade ela tem uma variância não nula, né? E o tempo até ao óbito também tem uma variância não nula, então existe incerteza nessas medidas que a gente obtém sobre a Covid. Então, tudo isso é considerado fonte de incerteza. Então, a gente tem uma fonte de incerteza que vem dos dados, tem uma fonte de incerteza que vem do nosso conceito do processo, né, gente? Então, tem incerteza é uma discussão longa, que pode dar bastante pano para manga, mas é importante a gente saber que ela tem diferentes compreensões dependendo do que a gente está falando, né? Então, mas só para a gente marcar aqui o ponto de partida da nossa conversa, né, nos modelos clássicos epidemiológicos, né, modelos de transmissão, que buscam descrever a dinâmica da transmissão de doenças infecciosas, tipicamente esses modelos são chamados de modelos compartimentais, porque eles compartimentam ou dividem a população em diferentes estados, e esses estados são considerados homogêneos, o que significa dizer, né, que todos esses modelos, né, e aí a gente vai se basear para a nossa discussão hoje um dos modelos mais clássicos da epidemiologia, o modelo SIR, que é suscetível, infectado, recuperado, né? Então, nesse modelo, todas as pessoas têm a mesma susceptibilidade, os que são suscetíveis, todos têm a mesma infecciosidade, os que são infectados, né? E assume-se também que todos têm o mesmo risco de contágio que é dado pelo estado do sistema, aí o número de suscetíveis, número de infectados na população, etc. E a gente também assume uma estrutura de contatos simples. Então, isso é o ponto de partida da modelagem epidemiológica. Tudo com variância zero. São chamados modelos determinísticos, né? Determinístico porque toda vez que eu calculo aquele modelo, ele me dá a mesma resposta, né? Ele não tem uma variância no seu outcome, né? No seu resultado. Então, são modelos determinísticos, né? Há problemas em usar modelos determinísticos? Obviamente não. Os modelos determinísticos, de uma certa forma, eles vão aproximar a média toda essa realidade estocástica, eles vão aproximar, eles não são a média, mas eles vão aproximar essa média. Então, a média ela é de interesse para nós que estamos pesquisando essas doenças. Então, não há problema nenhum em trabalhar com modelos determinísticos, mas nós precisamos entender de que forma o nosso resultado muda quando a gente começa a introduzir na nossa modelagem algum desses elementos de forma estocástica ou probabilística. E historicamente, só para fazer uma colocação aqui bem clara, né, de onde que vem essa noção da homogeneidade? Né? A homogeneidade ela tem a ver com os modelos compartimentais, isso é fato, né? Porque, por definição, é muito mais simples você considerar que cada compartimento pode ser representado por um estado único, representado por um escalar, por exemplo, né? Mas a homogeneidade também está presente na mecânica da transmissão representada no modelo. Por exemplo, os primeiros modelos epidemiológicos, eles se utilizaram de um conceito que já existia, que vinha da cinética química, que era chamada lei de ação das massas. O que a lei de ação das massas representa é que, numa mistura química, né, entre reagentes, a probabilidade de encontro de moléculas dos reagentes era proporcional ao produto das suas densidades, das suas concentrações na solução. Portanto, a química sempre
que sempre se baseou em soluções homogêneas, também bem misturadas, ela utilizava essa aproximação matemática para prever a probabilidade de contato entre os reagentes e, a partir daí, a partir de uma taxa de reação, né, calcular a velocidade das reações químicas, então por isso chamada cinética química. E isso, então, veio direto da química para a epidemiologia e se materializou, se cristalizou em uma função bilinear, chamado produto SI, suscetíveis vezes infectados, que determina, então, vamos dizer assim, o coração, né, da transmissão. Ele faz parte do que a gente vai chamar aqui nessa apresentação de uma função de transmissão, né? E essa função de transmissão bilinear é conhecida também por transmissão dependente da densidade, né? Ela tem algumas variantes na literatura, uma delas muito comum, que é quando a gente divide o I pelo N, então multiplica o número de suscetíveis pela fração de infectados, que é também chamada transmissão dependente da frequência. E essas duas formas têm muito a ver só com a maneira com a escala do teu modelo, né? Se você está trabalhando numa escala normalizada ou numa escala natural, e você usa uma ou outra forma, mas a propriedade delas é a mesma, porque o que domina é essa função bilinear aí. Eu não vou entrar em outras variantes, porque eu quero, na verdade, focar numa terceira variação aqui, menos discutida, mas que tem a ver com a nossa conversa sobre a incerteza, sobre a heterogeneidade, e que é uma variação que foi proposta há várias décadas atrás. Eu já agora estou me arrependendo de não ter posto aqui a referência histórica da primeira vez que essa forma de escrever a função de transmissão foi introduzida, mas foi por volta, se eu não me engano, dos anos 50 ou 60. Mas, enfim, é fácil de vocês acharem. Então, é chamada transmissão lei de potência. Na transmissão lei de potência, é uma variação daquele produto SI bem simples, né? Onde você busca o objetivo, né, original dessa modificação foi propor uma nova forma de escrever essa função de transmissão que permitisse englobar a forma clássica, bilinear, né? Quando P e Q, nesse caso aí, for igual a 1, então a gente recai na transmissão dependendo da densidade. Mas quando P e Q não são diferentes de 1, então a gente tem uma transmissão não linear, né? E que nos entrega um efeito, do ponto de vista fenomenológico, nos entrega um efeito muito similar à presença de heterogeneidade nas populações. Tá? Então, não vou detalhar muito isso agora, mas a gente vai falar um pouco mais ainda e vou mostrar alguns resultados. Então, a heterogeneidade, dessa forma, ela é introduzida de uma maneira simples e elegante. E só para completar aí como é que essa heterogeneidade se manifesta, né? Eu vou citar aqui um resultado descrito mais recentemente pelo Novosilov, embora eu acho que esses resultados já predatam o trabalho dele, né? Mas ele foi um autor que, na literatura recente, melhor descreveu essa relação entre esses expoentes e o conceito de heterogeneidade nas populações do modelo. Então, Novosilov, eu recomendo vocês conferirem um artigo, se assim quiserem, não tiverem mais curiosidade, mas ele propõe a ideia de que existe um parâmetro que representa essa susceptibilidade. Então, tem um parâmetro positivo, onde que seria uma medida dessa... desculpa, não é suscetibilidade aqui, seria heterogeneidade, que determinaria a heterogeneidade
tanto na susceptibilidade, no caso, no expoente P, quanto na infecciosidade, no caso do expoente Q. E a gente pode, então, assumir que existe uma distribuição inicial, no caso, se a gente falar da susceptibilidade, que seria, então, dada por uma distribuição gama com parâmetros K1 e Ni1. E se a gente assumir que existe uma distribuição de probabilidade da susceptibilidade no instante t igual a zero com determinado parâmetro W, então a gente teria, vamos assumir que isso aqui tem uma distribuição gama. E dessa forma, a gente também estaria assumindo que para obter a população inteira, número total de suscetíveis, eu teria que somar todos os suscetíveis num determinado instante de tempo t, então essa integral aqui, para todos os valores W de susceptibilidade. Então, o que eu estou dizendo aqui é simplesmente que a população inteira dos suscetíveis seria a soma de todos os subgrupos com susceptibilidades particulares W, né? E que, então, essa probabilidade dos suscetíveis no instante t e susceptibilidade W vai ser, então, a fração, né, de suscetíveis com aquelas características no instante t dividido pela população inteira. Então, essa é a noção. Então, o que Novoselov faz, na verdade, é mostrar que eu consigo mapear o expoente, no caso aqui, já que a gente está falando da susceptibilidade, mapear o expoente como uma função, o expoente P, né, como uma função do parâmetro da gama, daquele parâmetro K1, do primeiro parâmetro da gama. Então, com isso, segundo a teoria descrita pelo Novoselov, é possível você postular uma distribuição de heterogeneidade, de susceptibilidade na população, e não mais ser homogêneo, e usar os parâmetros dessa distribuição para determinar o expoente que você precisaria colocar no S para representar aquela heterogeneidade. Nesse caso aqui, por simplicidade, eu estou deixando o Q igual a 1, então eu até omiti aqui o expoente no I, né? Mas se eu quisesse introduzir a heterogeneidade na infectividade, então seria no expoente Q, eu simplesmente faria mais ou menos a mesma conta, eu teria uma expressão igual a essa, só que com parâmetros da distribuição de infecciosidade no lugar do expoente Q. Né? Então, essa é a proposta, né, do Novoselov para ligação entre a transmissão em leis de potência e a distribuição de probabilidade sobre este estado. Né? Isso é interessante pra caramba, porque nos permite, sem sair do arcabouço dos modelos determinísticos, né? Eu estou ainda falando de um modelo SR determinístico, mas eu estou incluindo a ideia de uma distribuição não homogênea para estes estados, sem em nenhum momento invocar métodos estocásticos para a simulação desses modelos. É interessante, inclusive, a gente apontar aqui nesse momento que a transmissão lei de potência ela predata essa interpretação de heterogeneidade descrita por Novoselov. Então, esse modelo da transmissão lei de potência ele surge, se não me engano, de uma forma bem mais que a gente chama de fenomenológica, e depois ele ganha essa interpretação, um pouco posteriormente, a sua introdução ganha essa interpretação, essa ligação com o conceito de heterogeneidade nos compartimentos. Né? Um outro conceito que a gente pode, vamos dizer,
extrair daqui, né, e que é interessante para a nossa discussão, eu vou só colocar aqui, eu vou trazer ele para a lei de potência, mas só para introduzir aqui a ideia de imunidade de rebanho, que também todo mundo já ouviu falar no noticiário, até no Jornal Nacional a imunidade de rebanho já apareceu, né? Antigamente era um tema que ninguém sabia o que era, né? Mas agora caiu na boca do povo. Então, o que é a imunidade de rebanho, gente? Imunidade de rebanho é quando, no modelo SR, né? Vamos falar aqui sempre com base nesse modelo, para a gente poder ter uma representação matemática de referência, sem a gente precisar falar. Mas esse conceito existe para diversos modelos, só que a formulação varia um pouco. Bom, o que é imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho ocorre quando o número de indivíduos suscetíveis, ou seja, aqueles indivíduos que ainda não pegaram a doença, cai abaixo de um certo nível, em que esse nível é tão baixo que a probabilidade de um infectado encontrar um suscetível é baixa o suficiente para garantir que a velocidade com que as pessoas se recuperam da doença é mais alta do que a velocidade que novos casos são formados. Então, a doença, o número total de casos tende a ir para zero, né, ao longo do tempo, né? Então, isso é chamado de imunidade de rebanho, porque uma vez que você cruzou esse limiar, a doença estaria fadada à eliminação, naturalmente. Portanto, então, no modelo SR, esse limiar é quando o S cai abaixo de um número chamado 1 sobre R0. O R0 é um número reprodutivo básico, que basicamente é o número médio de novos casos gerados por um indivíduo infectado no início da epidemia, né? E se a gente olhar para um número que é associado ao R0, que é chamado RT, né? Porque o R0 é o R no instante zero, o RT é o R em qualquer instante T, né? O RT é basicamente o R0 vezes nesse caso aqui, a fração, né? Estou trabalhando aqui o S como se fosse a fração, a proporção de suscetíveis na população, então estou trabalhando de 0 a 1 aqui, tá, gente? Então seria o R0 multiplicado por essa fração, ST, né? Então o RT, esse limiar, né, vai ocorrer quando aquela fração de suscetível na população foi igual ao inverso dessa fração aqui, que seria então o gama sobre o beta. Gama sendo a taxa de recuperação da doença e beta a taxa de infecção, né? Então, nesse caso, a gente estaria, quando isso ocorre, a gente chegou no limiar. Se o S baixar abaixo disso, então você está basicamente dentro da região em que a doença só pode diminuir, né? E como é que isso fica, então? Aí a pergunta que se põe para a gente imediatamente é: como é que isso fica, então, no caso da transmissão em lei de potência, né? Então, no caso da transmissão em lei de potência, a gente simplesmente coloca e eu estou falando aqui somente com heterogeneidade na susceptibilidade também, por simplicidade, para a gente simplificar as coisas aqui, a gente então teria o RT dado por essa expressão aqui. Então, a gente passa a ter um outro limiar aqui da imunidade de rebanho. Isso que é o ponto interessante, né? Quando a gente coloca esse expoentezinho aí, ou seja, quando a gente desvia da linearidade na transmissão, a gente modifica, estou mostrando para vocês que a gente modifica o limiar da imunidade de rebanho e, por conseguinte, vai modificar toda a dinâmica, certo? E isso pode ser visto de maneira bem clara aqui, nesse gráfico, onde você tem aqui, no eixo X, o número de suscetíveis na população, e aqui, normalmente, como eu já havia usado antes, eu estou tratando o número de suscetíveis como uma proporção da população total, ou seja, quando S igual a 1, aqui significa que todos os indivíduos da população são suscetíveis, e quando S igual a 0, significa que todos já não são suscetíveis. E aqui eu tenho, então, nessa linha azul, né, transmissão linear, função de transmissão linear, ou seja, quando P na minha função de transmissão é igual a 1, né, eu tenho essa reta. Tá?
Então, significa assim, que à medida que a doença, a epidemia avança e vai consumindo, né, a gente pode pensar no número de suscetíveis na população como um combustível, né, num incêndio de floresta. À medida que a epidemia avança, a gente vai andando nesse sentido aqui, né, vai diminuindo os suscetíveis e, portanto, o número reprodutivo efetivo T cai. E a gente sabe que quando ele cai abaixo de 1, o que está dizendo? Quer dizer que, em média, vai se formar... Cada caso vai gerar menos do que um outro caso. E, portanto, os números vão em direção a zero. Porque toda vez que eu estou acima dessa linha preta mais horizontal aqui, eu sei que cada caso está gerando mais de um caso, então a epidemia está em expansão. Mas quando eu passo dessa linha preta, então eu tenho o momento em que vamos dizer assim, eu dobrei o cabo da Boa Esperança e estou indo em direção ao zero agora. A epidemia está encolhendo. E notem, então, agora, principalmente aqui, essa linha verde. Né? Essa linha verde aqui eu tenho um P menor do que 1. Então nesse caso, a gente pode imaginar essa linha verde uma população parcialmente vacinada, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque se eu tenho uma população em que ela está parcialmente protegida, imunizada, né, significa que eu estou introduzindo uma heterogeneidade, né, porque, obviamente, agora os meus suscetíveis, alguns são vacinados, outros não. Então, isso é especialmente atraente, esse conceito, quando a gente pensa nas vacinas que a gente tem atualmente, que são vacinas imperfeitas, elas não protegem 100%. Né? Então, eu tenho uma heterogeneidade na suscetibilidade. O fato de um indivíduo ser vacinado significa que ele deixou de ser suscetível, significa que ele reduziu em muito a sua probabilidade de pegar o Covid. Então, a gente vê aqui que quando a gente tem um P menor do que 1, a gente chega muito mais rápido no limiar da imunidade de rebanho. Porque toda campanha vacinal, pessoal, não há dúvida quanto a isso, né? Toda campanha vacinal objetiva este momento aqui. É você vacinar uma determinada proporção da população de forma a garantir que o R seja sempre menor do que 1 na população. Então, para isso que a gente precisa ter a chamada cobertura vacinal, que é um número mínimo de pessoas que precisam ser vacinadas na população, para, dado o R0 de uma doença, ela estar sob controle. Né? Não preciso vacinar 100% das pessoas, né? Eu preciso vacinar aquele número mínimo, um sobre R0. Pois, no caso das populações homogêneas, acontece que no caso de populações com heterogeneidade na susceptibilidade, esse 1 sobre R0 já não é mais aquele valor. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que, utilizando esse P e encontrando o valor adequado desse P correspondente ao nosso cenário, a gente pode calcular o quão perto ou não a gente está desse limiar da imunidade de rebanho. Então, isso é um conceito bem interessante. Da mesma forma, né, só por completude, eu coloquei aqui a linha vermelha, que é o que a gente não quer, né, que é se eu crio uma condição que não é, vamos dizer assim, seria uma antivacina, algo que... Mas não existe isso, né, gente? Se fosse talvez as pessoas ficassem completamente loucas e saíssem se abraçando e beijando compulsivamente, né? Se colocaria as pessoas numa condição de muito mais elevada susceptibilidade. Isso, então, atrasaria em muito, então, também o cruzamento da imunidade de rebanho. Né? Então, esse é um gráfico assim, que acho que representa muito bem o efeito desse expoentezinho. E isso acaba tendo um papel bem importante na dinâmica qualitativa da doença. Né? Então, se a gente fizer algumas simulações só para ver o que significaria no tempo, né, na dinâmica da epidemia, né, se eu pegar a nossa transmissão na forma da lei de potência, né, beta S elevado a P, I elevado a Q, deixando Q igual a 1 para a gente lidar só com a heterogeneidade no S, né, nós podemos fazer as seguintes simulações aqui.
os parâmetros que não vão mudar aqui para a gente vão ser os parâmetros taxa de transmissão meio, taxa de recuperação 0,2, e a minha população aqui nessa simulação é de 1.000 indivíduos total, S mais I mais R igual a 1.000 em todos os instantes do tempo, população fechada, constante, e o meu número inicial de suscetíveis igual a 1. Desculpa, de suscetível não, de infectados. Um caso infectado no início dos tempos aqui. Então, nesse caso, no modelo SR determinístico, com P e Q igual a 1, seria essa linha preta aqui, né, que seria o modelo sob a hipótese da homogeneidade, que é o que todo mundo usa, né? Ou todo mundo, né? A maioria dos estudos vai usar esse modelo, né? E isso ele me dá essa dinâmica aqui. Quando eu trago o meu P para menos que 1, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho essa curva azul, né? Então eu estou empurrando essa curva para frente e achatando, né? E a gente vê também aqui embaixo, aqui pela série temporal do R, do número de recuperados, que quando eu aplico, esse P menor do que 1, ou seja, vamos imaginar aqui a nossa analogia, né, do P menor do que 1 como uma vacinação, uma proteção parcial da população, né, eu tenho também o que? No final da epidemia, quando tudo já chegou ao seu equilíbrio, o que a gente chama de uma taxa de ataque menor. O que é a taxa de ataque, pessoal? Taxa de ataque é a proporção daquelas pessoas que estavam em risco, nesse caso aqui do meu modelo, vamos assumir que todos estavam em risco, né, dividido, o número de pessoas que pegaram a doença dividido pelo número das pessoas que estavam em risco. Então, aqui eu vou ter uma taxa de ataque de aproximadamente 75%. Sei lá, eu estou aproximando aqui a olho esse valor aqui, né? Então, a vacinação, o que isso nos dá, né? Se a gente se permitir, né? Aqui é uma aproximação conceitual, a gente não está fazendo nenhuma uma aproximação estrita, exata, entre a vacinação e o expoente P. Mas imaginando que qualquer vacinação tem o efeito de levar P para baixo de 1, né? Dependendo da sua efetividade, eu posso dizer, então, usando esse modelo, que qualquer vacinação, por menos eficiente que ela seja, ela ainda vai me reduzir a taxa de ataque. E reduzindo a taxa de ataque, o que é que eu ganho? Eu ganho em vidas salvas, né? Então, aqui do lado direito, eu só coloquei algumas distribuições gama para vocês terem uma ideia de qual seria a cara dessas distribuições. Essas não há correspondência de cores infelizmente, entre o da direita e o esquerdo. Então, mas esse gráfico à direita é mais como um exemplo da cara da distribuição gama, né? Para vocês não ficarem tão no escuro com relação a isso. Mas vamos em frente, né? Então, eu busquei, então, fazer essa associação entre vacinação e heterogeneidade, porque quando se eu vacino uma população com o que a gente está começando a fazer agora, usando uma vacina que não tem uma eficácia 100%, eu estou, na verdade, gerando heterogeneidade na população. Isso é bom ou é ruim? É bom. Qualquer proteção, estamos aceitando, né? É isso. O senso comum nos diz isso e a matemática também nos diz isso. Agora, isso preciso que, obviamente, as pessoas mantenham a responsabilidade, depois de vacinadas não vão sair para balada, né? Continuam usando máscara. Por quê? Porque a vacina não é 100% segura, né, em termos de proteção contra o vírus, não protege 100% contra o vírus, portanto, segura a onda, porque quem está vacinado ainda poderá não só contrair a doença, como também transmiti-la. Então, atenção, né? Mas a gente obtém coisas importantes, como, por exemplo, a redução, como eu já falei, né, na taxa de ataque da epidemia, quando P é menor do que 1, o achatamento da curva, que todo mundo defende, né? E mais importante, né, a desaceleração da transmissão, ou seja, dando mais tempo de resposta para os sistemas de saúde. Eu queria agora mudar um pouquinho de ângulo de olhar o ângulo com o qual eu estou olhando para esse problema e falar um pouco de outro aspecto, né, que é da estocasticidade desse processo, né? Se a gente pensa no contágio, como eu já falei, como um processo estocástico, por exemplo, como uma cadeia de Markov em tempo contínuo, a gente tem o seguinte: essa representação matemática nos traz uma coisa
bem útil, que é a ideia de uma população discreta. Populações humanas são discretas, não existe meio indivíduo, existe 1, 2, ou 3, ou 4 mil, né? Mas não existe meio, né? Não existem indivíduos fracionários, né? Então, a gente precisa, especialmente quando a gente está lidando com o cenário de eliminação de uma doença, quando os números se tornam pequenos, nós precisamos poder falar sobre a extinção, ou a eliminação, a extinção, no caso, usando um termo de processo estocástico, ou eliminação da transmissão, usando um termo epidemiológico, da doença. Né? E isso, quando os números são pequenos, a estocasticidade torna-se importante. Né? Então, existe um resultado famoso, bem conhecido, né? Famoso é exagero, né? Mas bem conhecido nos modelos estocásticos SR, que nos diz que a probabilidade da doença aí extinta por si só é igual a 1 sobre R0 elevado aí onde ia o número de infectados naquele instante, onde você começa a acompanhar a dinâmica do processo. Né? Isso para situações onde o R0 é maior do que 1, porque quando o R0 é menor do que 1, a gente já assume que ele vai para 0, a doença vai para 0 com probabilidade 1. Tá? O que a gente pode, então, explorar a partir desse conceito? Né? Então, o que eu busquei explorar aqui para trazer essa nossa discussão aqui sobre heterogeneidade foi o seguinte: vamos imaginar, então, vamos simular em um modelo com transmissão lei-de-potência, ou seja, com suscetibilidade heterogênea, S heterogêneo, ou seja, uma população que já foi parcialmente protegida por vacina, né? Vamos imaginar, então, agora como essa proteção parcial vai afetar a minha probabilidade de extinção do processo estocástico ou eliminação da transmissão local, né? Ok, obrigado. Então, são dois cenários que eu vou simular. Um modelo homogêneo com P igual a 1, modelo heterogêneo com P igual a 0,95. Não há razão particular para eu ter escolhido esse valor, são um pouquinho abaixo do 1 para a gente ter uma ideia do efeito. E o mesmo R0 e um modelo determinístico, outro modelo estocástico. E se a gente, então, fizer olhar para os resultados, né, qual é a probabilidade da eliminação da transmissão? Né? Se eu tenho apenas um caso restante, eu tenho probabilidade de quase 60% do modelo determinístico da doença se extinguir naturalmente com um R0 maior do que 1, na verdade, igual a 1,7. Se eu já tenho alguma proteção, eu já salto para 0,8, ou seja, 88% de chance. Então, eu não vou ler para vocês os números, vocês podem ler, mas a ideia aqui é mostrar que mesmo com uma proteção pequena, ou seja, com desvio de P um pouquinho abaixo da unidade, né, eu já ganho substancialmente com a chance natural do sistema eliminar a doença naturalmente. Né? Então, isso é mais um elemento, né, para a gente falar sobre a importância da vacina, mesmo quando ela é imperfeita. Né? E aqui, então, eu vou completar para vocês. Então, se a gente imaginar que as vacinas, esse é um outro ponto importante, pessoal, se as vacinas podem nos proteger contra doenças, a gente tem que ter a noção de que elas podem nos proteger de diferentes maneiras. Né? A gente ainda não sabe completamente como essas vacinas vão nos proteger, de que forma, porque só com a análise da situação pós-vacinação que a gente vai saber. Mas as vacinas elas podem, de maneira simplificada, nos proteger porque elas reduzem a nossa susceptibilidade, né? Ou seja, elas dificultam a nossa infecção. Elas podem reduzir a infectividade, ou seja, se eu estou vacinado e contraio a doença, eu vou ter uma menor chance de transmitir para frente, para um outro indivíduo. Ou uma terceira possibilidade seria a redução da morbidade, ou seja, eu me vacinei, eu posso contrair doença, mas eu não vou desenvolver sintomas. Morbidade justamente são os efeitos deletérios da doença. Né?
essa terceira proteção é uma das que a gente não gostaria muito, porque ela tende a mascarar as pessoas que estão infectadas, mas ainda assim é uma proteção. Alguém que iria morrer não vai morrer, né? Isso é uma coisa boa. Mas ela tem esses efeitos colaterais de talvez dar uma certa noção, falsa confiança de que as coisas estão melhores, né? E eu botei aqui embaixo como a gente representaria na nossa transmissão lei de potência cada um desses cenários aí, né? E lembrando, né, eu coloquei aqui também como é que a gente calcula a eficácia de uma vacina. A eficácia da vacina, ela é dada pela taxa de ataque na população não vacinada. Então, por isso que a gente fala, né, para a gente saber a eficácia de uma vacina, a gente tem que fazer aqueles ensaios clínicos, né? Por quê? A gente tem que ter uma galera que não tomou a vacina, são os placebos, né? Então, a gente vai ver a taxa de ataque, quantas pessoas daquelas pegaram Covid, uma galera que tomou a vacina, que a taxa de, aí vai apresentar uma taxa de ataque em indivíduos vacinados, tudo isso dividido pela taxa de ataque dos indivíduos não vacinados. Então, a gente tem uma ideia do quanto, porque se a taxa de ataque indivíduos não vacinados não reduziu em nada, né, for basicamente, vamos supor, né, igual, então a eficácia é zero, né, porque isso aqui vai ser igual aqui, e aí, puxa, eficácia é zero. Então, essa é uma formuleta simples, né, que nos ajuda a pensar sobre a eficácia, e isso é de fato a fórmula que é utilizada. Agora, já concluindo um pouco aqui a nossa discussão, para a gente não expandir demasiado, acho que a gente já trouxe vários conceitos interessantes. Quais são as alternativas que a gente teria, então, à utilização dessa lei de potência, né? Bom, mais classicamente falando, sem fugir da homogeneidade, a gente pode complexificar o nosso modelo simplesmente criando subdivisões nos compartimentos homogêneos do modelo, como, por exemplo, esse modelo aqui, onde eu tenho 2 categorias de vacinados, então, vacina 1 e vacina 2. Então, depois que o indivíduo toma vacina 1, ele pode se tornar um infectado assintomático ou sintomático, ou poderia simplesmente ficar aqui, sem evoluir, ou evoluir diretamente para R, né? Então, esses fluxos vão ser diferentes, e eu posso subdividir aqui para N vacinas, e isso, de uma certa forma, mesmo eu estou tratando com compartimentos homogêneos, eu estou incluindo uma heterogeneidade, porque eu estou subdividindo esses compartimentos em múltiplos. Então, essa é uma forma, né? E aí a função de transmissão ficaria como algo assim, né? Beta vezes S, vezes um fator de atenuação K1 para a vacina 1, fator de atenuação de proteção, vamos supor, K2 para a vacina 2 e nenhum fator de redução para os infectados, mas assumindo que mesmo depois de vacinar, esses caras continuam participando da transmissão, né? Os modelos de base, outra alternativa seria os modelos de base individual, né? Modelos de base individual, que eu não vou entrar aqui de todo, são modelos computacionais, né? Imagina como se fosse um videogame, né? Onde a gente representa cada indivíduo com as suas características, onde ele mora, se ele teve diabetes, se ele é imunossuprimido, etc, etc, etc. E aí a gente coloca as probabilidades concretas que a gente consegue estimar para esses caras e roda uma simulação computacional. Esses modelos de base individual conseguem representar, são as melhores ferramentas que a gente tem para representar essa heterogeneidade, porque eles realmente descem a nível do indivíduo. O problema é você conhecer os valores desses riscos a nível individual. Isso é muito difícil. Então, uma terceira opção seria também, aqui eu compartimentalizei os vacinados, eu poderia compartimentalizar também os suscetíveis por idade, ocupação. Se está aposentado, fica em casa. Não, eu sou motorista de ônibus, eu vou para a rua, encontro milhares de pessoas todos os dias. Então, por idade, eu sou mais velho, então eu tenho mais risco. Então, você pode seguir essa ideia da subdivisão dos compartimentos do modelo determinístico até você cansar, só que isso vai se tornando intratável matematicamente, até mesmo do ponto de vista da simulação numérica, né? Então, a gente tem uma série de desafios, concluindo, né? Primeiro, quando a gente fala em tratar a heterogeneidade, incluir a heterogeneidade nos nossos estudos de modelagem, e um dos primeiros desafios que eu queria
citar a dificuldade de parametrizar essa heterogeneidade, ou seja, isso se divide em uma dificuldade de elicitar a heterogeneidade real, ou seja, eu preciso conhecer, saber qual é a heterogeneidade real da população, encontrar aquela distribuição gama, né, que eu falei, e eu preciso saber representar matematicamente essas diversas heterogeneidades no meu modelo. No caso da proposta que eu apresentei lá na frente, no início da apresentação, a gente estava propondo representar essa heterogeneidade com uma distribuição gama mais simples, mas existem outras propostas, né, para isso. Existem outros artigos que propõem outras formas. Né? Outro desafio é a complexidade dos cenários, especialmente quando nós incluímos a vacinação. Aí você tem fatores como a exposição prévia. O que acontece quando eu vacino alguém que já se expôs, que já possui uma imunidade natural? Ninguém sabe, basicamente. O que acontece com a perda da imunidade natural ou induzida pela vacina? Também a gente não sabe, só vamos saber com o tempo. Como é que muda a imunidade de cada indivíduo após múltiplas doses da vacina? Então, são todas perguntas que formam um cenário bastante complexo de modelagem. Né? E, além do mais, quando a gente estratifica um modelo, ou seja, subdivide naqueles compartimentos, eu preciso obter uma matriz de contatos. Eu tenho que saber, peraí, ok, eu tenho esses compartimentos todos, mas quando é que um encontra o outro? Porque o processo de transmissão requer encontros. Então, não adianta nada eu estratificar uma população se eu considero que todos eles se encontram com a mesma probabilidade. Porque é mais ou menos como se eu estivesse pondo eles de volta no mesmo balaio. Então, estimar ou elicitar a matriz de contato concreta é muito difícil para populações humanas. Saber quantos contatos faz um motorista de ônibus, quantos contatos faz um aposentado, quantos contatos faz uma criança em idade de ensino fundamental, e etc, etc, etc. Né? Isso eu não vou nem entrar na questão do comportamento, porque o comportamento, como a gente sabe, é um fator importantíssimo para o desfecho de uma epidemia. Em conclusão, então, eu procurei convencer vocês de que os modelos estocásticos, e aqui eu apresento a vocês as cadeias de Markov de tempo contínuo, como uma melhor representação do problema da eliminação, porque ela é capaz de representar a população de forma discreta, o que permite a gente calcular uma probabilidade de eliminação, e no caso do modelo determinístico, a gente não consegue ter esse evento bem definido, porque as soluções são assintóticas ao zero, então você não sabe... você não consegue determinar exatamente quando que aquilo vai a zero, né? E não é realístico mesmo. Outro ponto, né, que acho que é muito importante, que a eliminação precisa ser considerada a nível local. Né? Para você conseguir eliminar uma doença, você não acha que vai eliminar a doença no Brasil, não. Você vai eliminar a doença em Botafogo, depois no centro da cidade. Enfim, você tem que olhar as populações isoladas, porque a transmissão é um fenômeno local. Então, a gente precisa tentar olhar isso localmente. Então, a heterogeneidade espacial, que eu nem falei, também passa a ser uma coisa muito importante. Né? E a gente precisa olhar, acho que a principal mensagem que eu queria passar é que a gente precisa olhar para além dos cenários tudo ou nada. Não é, ou a vacina é um milagre ou ela não serve. Não é isso. Eu acabei de mostrar para vocês que mesmo uma vacina fraquinha que só protege um pouquinho, ela já muda bastante, substancialmente, a dinâmica do modelo. Então, a gente tem que pegar, se valer de todas as proteções que a gente possa ter. Né? E com isso, eu deixo vocês aqui no final uma bibliografiazinha, sei que não dá para vocês verem, mas quem quiser tira um screenshot aí, uns artigos que eu me baseei para preparar essa apresentação. E vai ficar no vídeo aí também, vocês podem voltar. E gostaria, por final, agradecer a equipe da UERJ que me convidou e também meu grupo de pesquisa, que é o MAV, que é o Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica. Né? E obrigado, pessoal. Aguardo as perguntas de vocês. Obrigada, professor Flávio. Muito boa a palestra. Tem algumas perguntas, eu vou ler para você aqui. Teve um aluno que perguntou se os slides estão disponíveis. Então, se você puder, a gente pode acrescentar lá no site. Ok, pode ser. Compartilhar com a...
Tem o vídeo, é? Então, vamos lá, professor. Uhum. A primeira pergunta. Matematicamente, P e Q podem variar no tempo de forma arbitrária. Apesar de matematicamente possível, esta abordagem faz algum sentido epidemiológico? Se sim, em quais casos? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu nem entrei nisso por razões, né, de tempo. Existe, na verdade, alguns resultados já, até o próprio Novosilov, que foi o cara que eu mais citei aí nessa apresentação, ele tem já alguns resultados onde ele não somente considera a priori que P e Q variam, mas que a própria dinâmica do modelo vai alterando a distribuição gama da suscetibilidade, porque obviamente você tem uma substituição de S por Is e aí com isso você altera a distribuição. Então, ele já tem um resultado que nos permite calcular a distribuição, a atualização da distribuição gama ao longo do tempo. Mas, mesmo se a gente esquecer essa aproximação do P e Q como parâmetros de uma distribuição gama, vamos pensar só nesse fator de desvio da linearidade na transmissão como coisas que podem variar no tempo. Eu acho que faz sentido sim, epidemiologicamente. Por quê? Porque a gente pode pensar, gente, por exemplo, vou falar só do P, mas o mesmo valeria para o Q. Ele pode ser pensado como um efeito de aglutinação, vamos dizer assim, de agrupamento ou dispersão na população. Se você pensar que quando P igual a 1, ou seja, no caso básico, né, modelo clássico do modelo SR, que você tem uma distribuição das pessoas num determinado espaço, uma distribuição uniforme, elas estão uniformemente espalhadas, a gente pode imaginar que um P maior do que 1 significa que elas estariam espalhadas nesse espaço, mas com um grau de aglutinação, ou seja, elas formariam grupinhos, né? E ao passo de que um P menor do que 1 significaria, sei lá, talvez uma dispersão maior, elas estivessem se segregando mesmo, né? Procurando, se tivesse uma repulsão entre elas, né? Então, eu acho que essa variação no tempo poderia, por exemplo, ser mapeada para uma função que pudesse representar, por exemplo, o distanciamento social. Ou seja, o distanciamento social poderia ser esse expoente ao longo do tempo, poderia ser representado dessa forma. Eu acho que eu não fiz isso, acho que dá para pensar dessa forma, sim. Muito obrigada. A próxima pergunta. Na simulação, usar o número de infectados inicial e 0 igual a 1 não levaria estatisticamente a um número muito grande de casos onde não há epidemia? Como você trata esses casos? Naqueles gráficos que eu mostrei, né, com o 0 igual a 1, eram simulações determinísticas. Então, quando você tem um R0 igual a 1, R0 maior do que 1, era 1,7, ele sempre vai crescer. No caso, com certeza, no caso do modelo estocástico, se eu tivesse fazendo a simulação estocástica ali, não era o caso, como a gente viu, né, acho que, sei lá, uma maior porcentagem ia se extinguir diretamente, mesmo com R0 acima de 1. Tá? Então, faria diferença no modelo, concluindo, faria diferença no modelo estocástico, mas não no modelo determinístico. Vamos lá, para a próxima. Quais seriam os fatores que determinam uma transmissão ser estocástica? Doentes assintomáticos e o sistema imunológico do indivíduo suscetível seriam alguns deles? Essa é uma pergunta quase que metafísica, né? Mas é uma pergunta boa, né? Por que a gente diz que é estocástico? Tem a ver com, de certa forma, com a biologia, sim, né? Porque quando a gente pensa no que é o evento infecção, quando a gente bota uma lupa nesse conceito, tem um monte de coisas que tem que acontecer para ocorrer a infecção. Imagina, a pessoa tem que expelir o vírus no seu tosse, sei lá, alguma coisa assim, um espirro, uma coisa,
aquela gotícula que contém as partículas virais tem que ser inspirada, né, por um indivíduo suscetível. Esse indivíduo suscetível, enfim, não ter anticorpos que pudessem imediatamente matar aqueles vírus, porque ele não tem exposição prévia, então ele ser totalmente suscetível, vamos supor, né? Isso aí varia, porque eu justamente estava falando da questão da heterogeneidade, diz respeito a isso. Você não ser igualmente suscetível significa que alguns indivíduos vão ter alguma proteção parcial, outros não, né? Então, aquele vírus entrar na célula, conseguir efetivamente se reproduzir. Então, por isso que a gente chama, por isso que é estocástico, porque muita coisa pode dar errada, né? Para usar assim uma expressão bem popular, muita coisa pode dar errada nesse percurso todo. Então, por um lado, é metafísico, porque não é a gente aceita, nossa compreensão desse fato é que não é uma certeza, que dado que um infectado e um suscetível se encontrem, uma transmissão será realizada. Não. Existe uma probabilidade. Então, tem a ver com a biologia, sim. Obrigada. A próxima é um pouquinho grande, então vou ler com calma. Em alguns modelos compartimentais, são introduzidos novos compartimentos, que de alguma forma podem trazer alguma heterogeneidade na população. Por exemplo, os quarentenados, hospitalizados, etc. Esses compartimentos, pela sua vez, acabam complicando a modelagem e o tratamento matemático. Nesse sentido, o tratamento dos modelos com conceito de transmissão em lei de potência parece ser mais eficiente em termos matemáticos. Parece ser mais eficiente do que gerar novos compartimentos. É certo isso? Bom, eu vou dizer que a minha resposta tem um grau de subjetividade, porque acho que objetivamente, né, como a própria pergunta já sugere, é matematicamente mais simples eu só colocar um expoente ali. Então, isso é objetivamente mais simples. O que é difícil, por isso que eu vou dizer, o que é difícil, tem prós e contras. Os prós, justamente, essa simplicidade matemática me permite eu representar muita coisa ali naquele expoente, né, todo um conceito de distribuição de probabilidade de suscetibilidade e tal. Porém, a dificuldade é eu fazer essa tradução do conceito dessa heterogeneidade, de saber qual é essa distribuição, se essa distribuição de fato é a distribuição que eu observo na natureza, e fazer mapeamento para o meu expoente e tal. Então, essa abordagem da lei de potência, historicamente, ela surge como uma alternativa fenomenológica para a gente poder desviar um pouco dessa relação linear, dessa função linear da transmissão. E acabou tendo todas essas consequências que foram sendo desenvolvidas, né? Essas outras interpretações que foram sendo desenvolvidas à medida que a teoria matemática foi amadurecendo. Então, eu acho que ela tem prós e contras. Eu acho que é mais simples, sim, e até eu diria que ela tem muito espaço ainda para ser explorada enquanto uma representação simples de uma heterogeneidade. E uma coisa que eu acho que eu gostaria de ver é justamente a comparação lado a lado, né? De você fazer em modelos simples uma representação mais complicada, porém mais explícita, né? De múltiplos compartimentos, e qual seria o equivalente usando a lei de potência, né? Então, seria interessante até mesmo como um estudo das duas abordagens. Então, eu acho que aí é espaço que existe para mais pesquisa. Já tem muita coisa feita, mas acho que ainda tem bastante espaço para estudar essa ferramenta matemática. Ok, obrigado. Então, a pergunta é se a utilização de algoritmos de aprendizagem de máquina pode ajudar na parametrização dos modelos matemáticos. Sim, pode ajudar. Eu não... Na verdade, minha apresentação foi bem conceitual, né? Então, eu nem tentei fazer uma parametrização nesse momento. Mas eu já fiz isso em outros contextos, com outros modelos, e sim, tipicamente, né, até, vamos dizer assim, até historicamente,
o campo de aplicações de inferência de parâmetros de modelos como esse nasceu dentro da estatística, usando técnicas inicialmente frequentistas, como Bootstrap e outras técnicas de randomização como Monte Carlo e tal, e evoluiu em direção às técnicas bayesianas, e hoje em dia vários trabalhos começam a utilizar redes neurais e outros algoritmos que permitem você fazer a estimação simultânea de todos os parâmetros através da minimização de uma função de perda, que seria um ajuste entre o modelo e os dados e tal. Então, essa é uma área que está crescendo bastante e já tem bastantes exemplos aí na literatura de utilização desses métodos, mas está crescendo. Então, uma área boa para trabalhar. Professor Flávio, eu tinha uma pergunta. Porque quando você fez aquela comparação das tabelas do modelo determinístico com o estocástico, no modelo determinístico você considerou a taxa de vacinação? Não, naquela tabela o modelo ele é completamente homogêneo, então não tem proteção nenhuma, porque a ideia era que no modelo estocástico eu trabalhasse com a heterogeneidade, o efeito de heterogeneidade, né? Na verdade, a tabela da esquerda, que é onde tinha... Não era modelo determinístico, na verdade, já era aquela fórmula do P0, que já é uma interpretação estocástica do SR, mas isso aqui era uma fórmula fechada. Então, ali não tem heterogeneidade nenhuma, pressupõe homogeneidade nos suscetíveis. Né? E do lado direito, onde tinha os números do modelo com P menor do que 1, aquilo ali foi simulado em um modelo estocástico para a gente poder ter os eventos de extinção e aí calcular o P0 numericamente, uma aproximação numérica. Então foram feitos 1000 simulações, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Tá. Então tá bom. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Minha internet hoje que tá doida. Então, professor Flávio, agradeço muito pela sua presença, né, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. E eu só queria dar um recado para o pessoal. Daqui a pouco a gente tem curso, tá? Então fiquem atentos aí. Então, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Até mais tarde. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado.